eles sempre criam leis, mas nunca do jeito certo. Não sei o que aconteceu comigo ontem, eu estava assim com uma inspiração maravilhosa. Comecei a escrever no papel para poder não esquecer. E me veio na cabeça, por que eles não criam leis eficazes? Mas leis realmente que mudaria a realidade humana, da sociedade. E isso a nível mundial. Me veio na cabeça como uma ideia. 5 leis que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Me fale depois nos comentários o que você acha. Deixa um likezinho, compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer, a que mais pessoas possam ter consciência expandida, se informar. Um grande beijo. Obrigada. Me veio uma lei na minha cabeça, por exemplo, contra o aquecimento global. Primeiramente, eu vou dizer o que eu penso em relação a isso. Na minha opinião, o aquecimento global é uma mentira, uma grande manipulação. Por quê? Porque quando a gente pensa realmente nos livros de história, até bases científicas também. No passado, por exemplo, existiam dinossauros. E eles aconteceram algo no passado que exterminaram. Eles desapareceram do planeta. Então, nessa época, não era a superpopulação, não era o gás carbônico, né, em altas taxas nessa época. Não era a superpopulação, não era o nível de gás carbônico lá em cima. Aconteceu algo natural, um desastre natural nessa época, que, por consequência, fez desaparecer os dinossauros. O deserto do Saara, na África, por exemplo, no passado, nos livros de história, antes era vegetalizado. Tinha até um oásis ali, muita água, muito verde, muitas plantas, animais selvagens. E hoje é um deserto. Na Antártica também. No passado não era gelo, não era coberto de gelo. Era tudo vegetalizado. Então, quando a gente começa a pensar nesse assunto, não era superpopulação nessa época, porque não tinha muitos seres humanos na Terra. Não era o CO2, né, o CO2, o gás carbônico, porque não tinha muita gente. Isso faz parte do quê? Isso faz parte do ciclo natural da Terra. Como o ciclo natural da mulher, durante 28 dias, em relação, né, a parte do sangue, não sei como é que chama em português, gente. A menstruação, né? Vem palavra em francês, depois eu lembro. A menstruação, o ciclo lunar, o ciclo do Sol, por exemplo. Tudo isso faz parte de ciclos naturais da Terra. E tudo na vida é em ciclo, né? Então, isso é natural. Na minha opinião, isso é natural. Não é o gás carbônico como eles nos vendem, né? Que está aumentando, que está dando problemas a níveis mundiais, na ecologia e tudo. Isso é uma grande mentira, manipulação, porque as pessoas se sentem culpabilizadas, né, em relação a isso. Então, a primeira lei que me veio na cabeça, uma lei contra o aquecimento global. Por que não plantar árvores? Se cada país começasse a plantar árvores em vários lugares da Terra, por exemplo, né, poderíamos solucionar o problema do aquecimento global, dizemos assim, né? Se cada país começar a plantar em parques, em zonas, né, que são desertas, por exemplo, onde não tem muitas plantas e tudo, lugares onde tiver incêndios, igual que na França está acontecendo agora muito incêndio, vários países da Europa, nos Estados Unidos também, poderiam passar uma lei, assim que o incêndio terminar, eles, no caso, como dizer, eles vão nutrir essas terras e plantar árvores ali depois, para que possa refazer uma floresta novamente. Né? Eles poderiam criar leis para isso. E não somente criar árvores, né, que isso é uma solução fácil e prática, mas também, se cada cidadão, depois de comer uma fruta, guardasse as sementes e começasse a plantar no jardim, né, nos parques públicos, onde tem muito verde, onde tem muita grama, nas estradas, quando você viaja, né, tem campos e campos vazios, né? Se cada cidadão começasse a guardar as sementes e plantar e jogar na grama, ali vai nascer uma planta, vai nascer uma árvore. Mais tarde será uma árvore. E automaticamente vai produzir mais oxigênio e vai reduzir o nível de gás carbônico. A gente aprende na escola sobre isso, né? Que plantando árvores, a árvore absorve o gás carbônico e produz mais oxigênio. Aí está uma solução simples contra o aquecimento global. Se realmente os políticos tivessem realmente interesse, né, em solucionar esse problema, iam criar leis eficazes e simples, plantação de árvores, incentivar os cidadãos e cidadãs a usar as sementes que eles têm, né, ou dar para associações, por exemplo, ou eles mesmos plantar em casa, no jardim, nas praças, lugares públicos, né, zonas que estão abandonadas, por exemplo. E aí sim ia começar a ter muito mais verde, muito mais árvore no mundo todo, e automaticamente o nível de gás carbônico ia baixar, né? Ainda mais, aviões. Eles poderiam criar leis, por exemplo, que vários aviões poderiam passar e jogar os grãos, né, as sementes do alto, né? Principalmente em lugares agora onde está tendo incêndio aqui na Europa, é uma solução rápida e prática, passando aviões e jogando do alto várias sementes. Aí as sementes vão cair, né? Automaticamente os pássaros vão ajudar também, vai vir água depois e tudo, a semente vai entrar ali na terra e depois vai florescer. Então há soluções simples e eficazes. E ontem me veio essas ideias na cabeça, por que, né, que não criam leis assim, simples e eficazes para todo mundo, né? Outra coisa, criar chuva, né? Existe isso. Em Dubai, por exemplo, não sei se foi durante os Jogos Olímpicos, alguma coisa assim, eles criaram nuvens, né, inseminaram nuvens para poder chover, porque é muito quente lá. Então, eles têm tecnologia para isso. Isso não é tabu, não é teoria da conspiração. Existem, desde 1960, eles sabem como manipular o clima, fazer chover,
né? Eles também podem provocar inundações, né? Terremotos, né? Secas. Quem tem o conhecimento e o poder da manipulação da meteorologia, né? Do clima, tem um poder sobre vários países, né? Então, muita coisa a gente pode se perguntar também que muitas dessas secas, né? Desses terremotos não foi algo pela mão humana, né? Provocado indiretamente ou diretamente, né? Então, eles poderiam criar, né? Essas nuvens, né? Inseminadas geralmente é com alumínio, né? Que ajuda a chover, principalmente aqui na França e na Europa, que está tendo vários incêndios, eles poderiam passar, né, vários aviões disseminando as nuvens para poder fazer chover e parar os incêndios de uma maneira rápida e prática, né, e menos cansativa, né, porque os bombeiros aqui já não aguentam mais de cansaço. Então, olha só quantas soluções já me veio na cabeça, e olha que eu nem sou política, né, mas soluções que é de interesse de todo mundo e que os nossos amigos políticos poderiam, né, colocar em prática tudo isso. Ao invés, né, de ficar passando esses aviões, aí no Brasil não tem muito, mas aqui na Europa tem muitos aviões que passam e deixam linhas brancas no céu, né? Faz uma porção assim de jogo da velha, sabe? Umas linhas brancas finas, depois essas linhas vão aumentando, aumentando, aumentando e cobre todo o azul do céu e fica como se fosse uma teia branca, sabe? É como se fosse um lençol tudo branco, esbranquiçado. O céu já não tá mais azul, ele fica mais esbranquiçado. Isso aí é os famosos Kimi, mais longe, né? Kimi Trails, né? Que são linhas brancas que eles passam no céu, né? Os aviões passam. Não é, no caso, os contrails que eles falam, né? Que é, no caso, a fumacinha natural do avião. Geralmente, quando o avião está andando, tem um pouco de fumacinha atrás, mas conforme ele vai avançando, a fumacinha vai ao mesmo tempo desaparecendo. E os Kimi e o Trails, né? Ao contrário, eles passam e a linha branca fica ali, o avião está lá na frente, aquela linha branca, e 20, meia hora depois, uma hora, aquela linha já aumenta, 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 e no caso cobre todo o céu, entendeu? São linhas brancas que, no caso, se elas aumentam, né? Elas vão cobrindo o céu. Aí no Brasil não tem muito isso não, né? Geralmente o céu é limpinho e tudo, mas geralmente em capitais e cidades grandes tem isso, assim. E aqui na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos os dias eles passam isso. Então isso automaticamente libera muito metais pesados no ar, dá intoxicações respiratórias, né? Alergias e tudo. Acidifica o solo, que são metais pesados, não é vitaminas que eles põem, né? É como se fosse os mesmos compostos, né? Daqueles produtos de mata barata, né? Raid, né? É tudo tóxico, metais pesados, alumínios, estrôncio, tem outros também, mercúrio também, né, e outros, né. Então tudo isso é químico, né, e eles fazem isso de manipular o clima, né. Eles poderiam fazer chover, principalmente agora que está tendo vários incêndios na França. Então essa é a primeira lei, né, a primeira contra o aquecimento global. A outra lei que me veio na cabeça, ontem eu estava numa inspiração total, é contra a fome, né, uma lei anti-desperdício, né. Por que que eles não passam uma lei, por exemplo, que todos os restaurantes e supermercados do mundo todo, né, deveriam dar os restos de comida não utilizados, né, ou que no caso está quase vencendo, a associações e pontos de coleta local. Se cada supermercado e restaurantes fizesse isso, a fome no mundo ia reduzir drasticamente. A gente ia exterminar a fome mundial. Por quê? Porque essas comidas, né, esses ingredientes, ao invés de ir para o lixo, iam para associações, pontos de coleta, que ia ajudar, né, as pessoas que dormem na rua, né, sem abrigos, as pessoas fragilizadas, e até as pessoas que ganham salário mínimo e não conseguem viver adequadamente com o salário mínimo, né, que falta dinheiro para comer e tudo. Aqui na França também, alguns estudantes no final do mês não têm dinheiro suficiente para poder comer, porque a inflação está no mundo todo, não só no Brasil, está aqui na França também, está na Europa. Então, uma lei que eu ia obrigar os supermercados, né, e os restaurantes a doar o resto de comida, né, as comidas não utilizadas, para associações e pontos de coleta, para poder dar para as pessoas comerem. Olha só que coisa maravilhosa. A fome não ia existir mais no mundo, porque restaurantes, mercado tem no mundo todo. E isso a gente poderia solucionar o problema da fome, né? Não falta comida, muita comida desperdiçada, né? Por isso tem muitas bocas que têm fome, porque a comida não vai sempre onde deveria ir. Muita coisa jogada fora. Eu vi vídeos dos supermercados, por exemplo, jogam toneladas de comida fora. E de produtos que vão vencer 2, 3 dias depois, já estão jogando tudo ali fora, um dia, 2 dias. E esses produtos geralmente não estragam rapidamente, né? E as pessoas poderiam, né, se beneficiar, né, matar a fome com isso. Se tivesse uma lei, né, colocada em vigor, né, para poder ajudar essas pessoas. E além disso, se os supermercados e os restaurantes não aplicassem, né, não respeitassem essa lei, eles iam ter que pagar multas, né? Olha só, uma lei contra a fome mundial. Uma outra lei que me veio na minha cabeça é uma lei anticorrupção. Diga para mim aqui nos comentários se você conhece um país onde não existe políticos corruptos. Escreve aqui no comentário, nos comentários se você conhece algum país que não tenha. Eu quero saber. É de interesse de todos, e ainda mais dos cidadãos que trabalham. Somos nós que financiamos os salários dos políticos, né? Somos nós que pagamos o lugar deles lá, né, no poder e tudo. Então, por que não passar leis anticorrupção, leis políticas anticorrupção, né, de boa conduta? Uma lei anticorrupção, boa conduta. Vou explicar para você. Se um cidadão normal tem que manter, né,
atualizado o seu currículo, por exemplo, né? Ele tem que pôr ali todas as competências dele, tudo que ele aprendeu. Ele tem que saber dos direitos e dos deveres que ele tem na empresa, né? Tudo isso é normal, ter um currículo vital, conhecer suas competências, ter os seus direitos e os seus deveres na empresa, como todo trabalho. Por que não os políticos também, né, saem dessa norma, por exemplo? Por que não todos os políticos também ter direitos e deveres? E, no caso, cada político, por exemplo, fazer uma lista de promessas do que ele tem, né, o que ele tem a projeção de fazer, né, como trabalho, que todas essas promessas devem ser expostas publicamente, todo o público, né, os cidadãos devem ter conhecimento das promessas dele, e que a cada 3 meses, né, deveria ter uma atualização, né, do avanço dessas promessas dele enquanto ele está no trabalho, né. Se ele não respeitasse, né, essas promessas, né, ele ia perder o cargo dele, perder o emprego e ainda tinha que pagar uma multa, teria que pagar uma multa. Olha só que maravilha, né. Aí temos uma solução anticorrupção perfeita, né? Porque se uma pessoa que trabalha numa empresa, né, não segue, né, os direitos que ela tem, né, os deveres que ela tem, né? Ela trabalha um engenheiro, por exemplo, ele tem que fazer bem o trabalho dele. Então, se ele não fizer bem o trabalho dele, né, ele vai perder o emprego, né? O chefe vai dispensar ele, porque ninguém vai pagar um empregado que não está fazendo o cargo dele que tem que ser, né? Então, se o dever dele é de fazer A, B e C na empresa, e ele está fazendo só o A, né? Aí não está fazendo as obrigações dele B e C, nesse caso, ele vai perder o trabalho. Então, para os políticos, deveria ser a mesma coisa também. Todas as promessas deles serem expostas publicamente, que os cidadãos tenham consciência, e automaticamente, cada 3 meses, né, mostrar o avanço, a evolução dessas promessas. E se não estivesse sendo bem feitas, né, se ali tivesse corrupção, automaticamente ele perde o direito de trabalhar, e além disso, ele teria que pagar multas e taxas, né, por dinheiro público, né. Aí você já vê uma ótima solução, uma lei anticorrupção e de boa conduta política, né? Porque aqui na França e outros países, né, político nem sempre tem estudos, né, avançados. E às vezes também tem o nome sujo na justiça. Então, por que que uma pessoa dessa pode se tornar um político com um cargo tão importante de, né, dirigir, né, um país inteiro, né, participar, né, do sistema do país inteiro de cargos importantes, né? Porque uma pessoa dessa tem o direito de se tornar política e ter salários altíssimos, né? E uma pessoa que vai ser um bombeiro, que vai ser um policial, ou que vai ser uma pessoa que limpa a rua, né, geralmente eles vão ver se o seu nome está limpo ou não, porque vários empregos não aceitam essas pessoas que talvez roubaram e tudo, né. Então, o empregos, né, simples na vida cotidiana, né, muitas pessoas não podem trabalhar se ela tem um nome sujo, por exemplo, na justiça. Agora, um político que tem um nome sujo, ele pode, né, ter o privilégio de ter esse emprego, né, de tanta responsabilidade, né, porque é a nível nacional, e além disso não vai ser julgado e não vai subir as consequências. Então, por que não criar uma lei anticorrupção, né? Me veio isso como ideia, anticorrupção e de boa conduta. A quarta lei, né? Falei sobre o aquecimento global, contra a fome, anticorrupção e boa conduta. E a quarta lei, lei do salário mínimo. Me veio isso na minha cabeça, salário mínimo. Como diz o nome, salário mínimo. Por que o salário mínimo não é o mínimo para se viver? Né? Não cobre o mínimo para se viver, o mínimo das exigências e necessidades do ser humano para poder viver. Ou seja, viver dignamente, ter uma moradia, né? Ter comida e transporte. Não estamos falando de luxo. Estamos falando o mínimo para poder viver decentemente como cidadão e cidadão. Porém, a gente poderia pensar, né? Salário mínimo. O salário mínimo tinha que passar uma lei que o salário mínimo deveria estar adaptado à situação do país. À época do país, a situação, se tem inflação ou não. Ou seja, adaptado ao preço geral de aluguel, né? Adaptado ao preço da alimentação neste momento, né? Em relação à inflação, né? Eletricidade, água, e fazer um cálculo geral e que o salário mínimo seja o mínimo possível que possa cobrir todas essas necessidades do cidadão. Assim, automaticamente, não teria mais pessoas que dormem na rua, não teria mais pessoas fragilizadas, né, sem dinheiro suficiente para poder ter uma moradia e tudo. Automaticamente a solução estaria aí. Uma pessoa tem um trabalho simples, mas ela consegue ter tudo e o mínimo e o básico para poder viver dignamente. Não estamos falando de luxo, né? Estamos falando de necessidades básicas, né? Por aí você já vê. E a quinta lei que me veio na minha cabeça, né, é uma lei bem-estar e saúde, principalmente nos hospitais e nos asilos, né, onde tem as pessoas idosas, né, que estão no asilos e tudo, né. Então por aí a gente vê, poderia ser orfanatos também, asilos, né, hospitais, porque uma coisa que veio na minha cabeça, por que que as janelas dos hospitais são fechadas? Não sei se aí no Brasil é assim, mas aqui na França eu já observei que, que as janelas são fechadas. Na minha cabeça me veio, é porque se é um ambiente onde tem pessoas muito doentes, vírus, bactérias, isso favoriza a contaminação, a recontaminação, até de pessoas também saudáveis, ou até dos enfermeiros, né, que trabalham lá. Por que que eles não aeram, né,
os quartos, os corredores e tudo, se é um ambiente onde tem muitas pessoas doentes, né, automaticamente as pessoas tinham que ter um ar puro, né, a aerar, né, essas zonas, esses espaços, esses quartos, né. E geralmente é tudo fechado, fica fechado o tempo todo. E isso na minha cabeça eu não entendi por quê. Não é lógico, né. Então primeiro isso, né, em relação às janelas, né. Não sei se aí no Brasil é assim também, né, se você conhece alguém que trabalha no hospital, seja enfermeira, me fala aqui nos comentários. Mas no passado também, quando a gente vê nos livros de história, e também antes da manipulação dos Rockefeller, né? No passado, Rockefeller, tem os Rothschild também, né? Não fala assim desse jeito para poder não ser censurado o vídeo. Eles mudaram, manipularam muita coisa na medicina, nos hospitais e tudo. Porque antigamente existiam solários nos hospitais. Ou seja, eram zonas onde tinha tetos de vidro, se não me engano, onde as pessoas doentes que ficavam na cama tomavam o sol, né? Porque o sol é importante para o sistema imunitário, né? Para a saúde em geral e tudo. E eles simplesmente tiraram isso, né? Hoje eu não vejo mais solários aqui nos hospitais da França, né? Estamos falando de um país de primeiro mundo, né? E o cobre também, antes tinha muita maçaneta em cobre, tinha muito cobre nos hospitais. E o cobre, se vocês não sabem, ele é antibacteriano, natural, né? As canalizações públicas também, antigamente, era com cobre. Então, por aí você vê, né, que muita coisa boa eles manipularam na medicina e eliminaram, né? Então, poderia ter solário, mais cores nos hospitais, né? Jardins com fontes, né? Automaticamente ia atrair os pássaros, né? Zonas verdes com muitas flores, para poder não ficar aquele ambiente tão triste, né? Os hospitais e tudo, né? Tão depressivo, por cores, né? Animais que poderiam viver ali, talvez pequenos lagos com patos e tudo. Uma zona verde, onde as pessoas doentes poderiam ficar do lado de fora, tomar sol, escutar o canto dos pássaros, ter cores, flores, né, por cores também dentro dos hospitais, plantas e tudo. Ia ser um ambiente mais agradável de se estar, né, enquanto as pessoas são doentes, e para as pessoas também que trabalham ali o tempo todo. A alimentação, muita alimentação nos hospitais não é nutritiva. Tem muita coisa industrial que não é muito nutritiva, né? E a gente está num lugar onde as pessoas precisam de recuperar força, né? Então, por que não nos hospitais a comida não poderia ser mais natural, inteira, completa, não refinada, né? Cozinha local, né? Cozinhado localmente, orgânico, ou seja, sem pesticidas, e alimentos completos, às vezes até cru, né? Com energia vital, ao invés de alimentos industrializados, né? Químicas e cheios de açúcar. Nos Estados Unidos eu vi um vídeo, por exemplo, de aquelas máquinas de self-service, de uma opção de coisa industrializada, de chocolate industrializado, cheio de açúcar, refrigerantes e tudo, no hospital. Então, como que você quer que essas pessoas tenham uma boa saúde se ali mesmo você já está contaminando elas com alimentação industrializada? Por aí você vê, né? A alimentação orgânica, anti-desperdício, e outra coisa, atividades, né? No asilo, no orfanato, nos hospitais, por que não implementar atividades, né? Para usar a criatividade da pessoa, porque ela sai da depressão, do pessimismo, né? Tricô, pintura, canto, né, instrumentos como piano, que as pessoas poderiam utilizar a criatividade, né, para não ficar pensando o tempo todo na doença, mas sim utilizar, né, o dom que elas têm, né, de pintar, de desenhar, de fazer o tricô, né, isso ia ajudar no psicológico também, na saúde psicológica dessas pessoas. Então aqui está 5 leis que eu compartilhei com você, contra o aquecimento global, contra a fome, anticorrupção, boa conduta, lei do salário mínimo e a lei do bem-estar, né, e saúde, né, nos hospitais, orfanatos e asilos. O que você pensa sobre tudo isso? Me deixa saber aqui no comentário, deixa um likezinho aqui, né, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e me ajude esse canal a crescer mais, para que outras pessoas possam se informar do que está acontecendo no mundo e desenvolver o senso crítico. Um grande beijo e até os próximos vídeos.